A curva de nível nada mais é do que a representação do terreno no papel, no plano, em duas dimensões. Então, as características dessas curvas de nível é justamente que elas têm representação ou representam pontos com a mesma altura. Pontos que estão contidos na mesma linha vão ter, então, a mesma altura. Então, a gente vê algumas propriedades das curvas de nível, vimos as suas configurações, o que é uma elevação, o que é uma depressão. Então, a elevação nós vimos que é nada mais, nada menos que um morro ou uma montanha. A depressão é um buraco, um vale, é algo bem direto. Vimos outra característica importante da curva de nível, que é quanto mais afastadas as curvas de nível estão uma em relação à outra, mais plano é o terreno. E quanto mais próximas as curvas de nível estão, mais inclinado é o terreno. Vimos também que as curvas de nível elas têm o que nós chamamos de equidistância. Essa equidistância é a distância que é cortada ou passada os planos paralelos. Elas são sempre constantes. Pode ser em 1 em 1 metro, em 2 em 2, 3 em 3. Vai depender do nível de detalhamento que vocês queiram dar. E a curva de nível, vimos também uma outra característica, que ela inicia e termina sempre no mesmo ponto. Ela é uma coisa cíclica, é uma das principais características dela. Depois, no final da aula, nós vimos basicamente construção de perfil. Eu tenho a curva de nível. Dessa curva de nível, eu vou construir o perfil de um terreno, ou seja, representar como que é esse terreno na prática. Nós fizemos isso, depois fizemos o inverso. Saímos numa curva de nível e viemos construindo o perfil do terreno. Isso foi que nós basicamente finalizamos na aula passada, que seriam os conceitos de curva de nível, basicamente, e viemos fazendo uma série de exercícios mais teóricos, e deixei para vocês fazer um prático, que era sair da curva de nível e chegar no perfil. A gente iniciou ele aqui, não sei se vocês fizeram, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode voltar a fazer ele daqui a pouco, para vocês me falarem que a gente volta com calma. E eu parei na questão de declividade. Estava muito já pesado o conteúdo, eu falei assim, vamos dar uma paradinha, uma segurada, a gente volta na próxima aula, então, trabalhando um pouco com a declividade. De uma forma geral, nós já falamos algumas coisas sobre declividade em nossas aulas presenciais. Então, o que vem a ser declividade? Declividade nada mais é do que uma porcentagem ou um percentual de inclinação de determinadas rampas, ou basicamente a taxa de porcentagem de crescimento que tem um determinado perfil de terreno. Então, essa declividade, a gente vai ver agora que ela pode ser dada ou obtida de duas formas. É um ângulo que pode ser dado em graus ou em percentual, ou seja, em porcentagem. Então, nós vamos ver agora que, basicamente, é uma fórmula única. A diferença é, se eu estiver trabalhando com um grau, eu vou ter que trabalhar com tangente. Se eu estiver trabalhando com porcentagem, eu vou ter que multiplicar o resultado por 100. Bom, antes de mostrar para vocês o significado de cada um desses parâmetros que está na fórmula geral aqui, só para a gente relembrar, já até mostrei para vocês em outra oportunidade, quando a gente estava nós fizemos uma análise de diferença de nível. O que é a diferença de nível que nós vimos lá na prática? Diferença de altura. Nós trabalhamos, quando vocês trabalham lá com a fórmula de cota A igual a cota B, nós definimos que cota A sempre vai ser a cota do ponto mais alto. Que a gente vai assumir, nós vamos admitir que trabalhamos com desnível sempre positivo. Dessa forma, o que nós vimos como sendo desnível? Que é a cota A, que é a cota do meu ponto mais alto, menos a cota do meu ponto mais baixo, vai dar então a diferença de altura que eu tenho entre esses pontos, entre esses planos. Então, essa diferença de altura, quando eu assumo que cota A menos cota B
vai me dar o meu desnível, nós definimos então novamente que B vai ser sempre o ponto mais baixo. Então, dessa forma, quando eu pego essa situação, que eu estou mostrando para vocês aqui embaixo no slide, cota A coincidiu de ser a cota do ponto A, realmente, porque ele realmente é o mais alto, ele tem uma altura de 520 metros. Cota B vai ser realmente a cota do ponto B, porque é o ponto mais baixo. Então, vai ser 520 menos 500, vai me dar uma diferença de altura. Essa diferença de altura aqui, ó, então esse parâmetro aqui, ó, essa alturazinha aqui, ó, pode uma outra cor. Essa alturinha vermelha é a diferença, então, de altura entre o ponto A e o ponto B. É como se eu pegasse o ponto B e transportasse ele para baixo aqui no ponto A. Então, esse meu ponto B, que antes estava aqui, quando eu trago ele para cá, eu mantendo na mesma horizontal, eu vou ter uma diferença de altura. Imagina no pé direito, então, de uma construção, de uma casa, por exemplo. Então, eu peguei a linha na vertical, então vai me dar a diferença de altura entre esses dois pontos, basicamente. Bom, quando eu tenho a situação inversa, eu simplesmente o que eu fiz aqui, eu rebati o desenho, onde agora eu chamei o ponto que está mais alto de ponto B e o ponto que está mais baixo de ponto A. Dessa forma, se nós formos seguir a forma que eu acabei de falar com vocês de diferença de nível, onde eu falei que o DN, ou diferença de altura, é cota A menos cota B, onde cota A do ponto A é a cota sempre mais alta. Dessa forma, o que eu tenho como sendo cota A? Vai ser a cota do ponto B. Então, quando a gente está trabalhando com essa fórmula, eu poderia chamar aqui de x, y, qualquer outra letra. O que importa é que a cota ainda vai ser sempre a cota do ponto mais baixo. Qual a finalidade disso? Sempre trabalharmos com desnível positivo. Só convenção de sinal, basicamente, para facilitar para nós, ok? Então, nós vamos ter, nesse caso, um desnível de 4 metros. Eu peguei cota A, que é 106, subtraí de 102, eu tenho 4 metros de altura, ok? Então, isso é desnível, diferença de altura. Então, nessa outra situação aqui, ó, C, a mesma coisa. O que é a diferença de altura que o desnível? Vai ser a cota mais alta, que é 1,80, menos 1, que é a cota mais baixa. A diferença de altura entre esses dois pontos aqui, ó, basicamente vai ser de 80 centímetros. Então, se eu passar uma linha aqui na horizontal, se eu pegar essa altura aqui, ó, dessa linha da horizontal até o pé do meu morro aqui assim, ou do meu talude, eu vou ter basicamente esse cateto vermelho aqui, uma altura de 80 centímetros, ok? Então, a diferença de nível basicamente é dada dessa forma. É a diferença de altura entre os pontos que eu estou analisando. De forma que eu vou sempre ter desnível positivo, porque eu estou trabalhando com a fórmula cota do ponto mais alto menos a cota do ponto mais baixo. Ok? Bom, por que eu mostrei isso para vocês? A gente já tinha visto isso quando a gente estava trabalhando com taquiometria, que é onde a gente utilizou para calcular a cota.
Fechar aqui que meu PowerPoint travou. Deixa eu abrir de novo aqui. Memória RAM, hein? Ele fala. Você tá com preguiça de trabalhar já, né? Cansou. Ô, William, eu não sei se está acontecendo só comigo, mas toda vez que você vai fazer uma edição, que acontece que você mexer o cursor, eu não estou conseguindo visualizar a tela. Para mim, a imagem não está aparecendo. Não, foi bom você falar que eu vou No começar a meio da reparar tela, aqui eu não estou conseguindo ver. as alterações. Isso. Tá, vamos tentar novamente aqui, então. Tá vendo minha tela agora? Continua tudo embaçado. Não sei se está acontecendo só comigo ou se com os outros alunos também está acontecendo, mas toda hora que você... A minha tá normal. Aparece uma faixa no meio e eu não consigo ver nada. A minha também tá normal. Ontem eu tive muito problema com os alunos porque realmente a internet estava geral, de forma não só comigo dando aula, mas com outros professores também travando muito, dando muito problema de edição. Não sei se é a mesma coisa de hoje. Eu já até coloquei um outro computador do meu lado para tentar verificar justamente esses empecilhos. No meu também, que está do lado, está aparecendo normal. Então, pode ser algum problema da rede geral aí. Mas a gente vou tentar mexer um pouco menos para não ficar travando para você. Aí a gente tenta me avisar se está melhorando. Beleza, eu até fechei a chamada e abri de novo para ver se melhorava alguma coisa, mas continuou dando o mesmo problema. O Eliano também tinha comentado que parece que para ele estava travando também. Não, entendi. Mas eu acho que é mais a questão de internet mesmo, que está muito pesado nos últimos dias. Mas eu depois também vou disponibilizar a gravação, acho que a gravação está ficando bom. Talvez dê uma forma de a gente tentar compensar, porque eu não consigo realmente fazer nada diferente agora, Tamara. Estou tentando mexer o mínimo possível para a gente conseguir trabalhar. Beleza, tá tranquilo. Qualquer coisa também, depois eu assisto a gravação, que aí vai estar tudo ok. Isso, é o que eu estou imaginando, porque a de ontem que gravei deu tranquilo, não teve problema nenhum, não. Não tem nenhuma Beleza, interferência, não. obrigada. Ok? Então, vamos lá. Beleza. Então, pessoal, eu estava mostrando para vocês justamente para a gente entender a questão de declividade. Então, a declividade, ela nada mais é, vou aproveitar esse slide aqui, que é essa inclinação aqui, esse ângulo aqui, ó, formado entre a horizontal e um plano inclinado. Essa declividade, que é esse ângulo aqui, ó, ela vai ser dada então em porcentagem ou em grau, minutos e segundos. Okay? Como a gente calcula ela então? A declividade, ela tem uma fórmula de se calcular. Ela vai ser diferença de nível dividido por uma distância horizontal. Ou seja, diferença de altura, que seria o cateto vermelho, dividido por uma distância horizontal, vai me dar um valor. E se eu estiver trabalhando com porcentagem, eu vou só multiplicar por 100. Ou, se eu quero saber qual é o valor desse ângulo aqui, ó, chamar de ângulo alfa, qual a relação trigonométrica que a gente poderia trabalhar? A relação trigonométrica que a gente poderia trabalhar seno, cosseno ou tangente. Nesse caso específico, a mais conveniente seria tangente. O que fala tangente de alfa? Aqui de x. Fica mais fácil. Tangente de x vai ser o quê? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O que é o cateto oposto? É a diferença de
altura, que é o cateto vermelho, a diferença de cota do ponto A para o ponto B. Cateto adjacente vai ser a minha distância horizontal. Então, nesse caso aqui, ó, a minha tangente de alfa, de x, desculpa, eu chamei aqui de x, vai ser dn dividido por dh. Então, vamos imaginar que, para esse exemplo aqui especificamente, ó, que eu tenho um dn de 20, igual a 20. E um dh também igual a 20. Então, dh é a distância horizontal, esse cateto azul. Quando a gente aplicar a fórmula tangente, o que eu vou ter? Que tangente de x vai ser igual a 20 dividido por 20 vai ser igual a 1. Ok? Então, como que a gente faz para descobrir o ângulo que vai me dar um resultado igual a 1? A gente vai utilizar o que chama de arco tangente, que é tangente, arco, tangente, que é igual a tangente a menos 1, elevado a menos 1 na calculadora de vocês aí. Quando a gente faz esse arco tangente elevado a menos 1, o resultado dele, que seria o resultado 1, vai me dar um ângulo de 45 graus. Se tiver a calculadora em mão, depois vocês podem conferir. Então, tangente de 1 vai me dar um ângulo de 45 graus. Ou tangente de 45 graus me dá um resultado igual a 1. Ok? Então, basicamente, esse grau, esse ângulo é calculado então em função de relações trigonométricas, de forma que eu vou estar trabalhando com grau ou com porcentagem. Se eu estou trabalhando com porcentagem, aquela relação trigonométrica lá de dn sobre dh, eu não tenho que fazer arco tangente nada, ou arco seno de nada. Eu vou pegar aquele resultado e multiplicar por 100, que vai me dar qual é a taxa ou percentual de crescimento que eu tenho que ter de uma altura para andar determinada distância no eixo x, na horizontal. Ou, o que eu acabei de falar, essa minha declividade pode ser dada em função do ângulo em graus, que é nada mais, nada menos que trabalhar com tangente alfa, que é dn sobre dh, onde eu vou trabalhar com tangente a menos 1, ou arco tangente, ok? Bom, isso essa forma, provavelmente vocês já trabalharam com ela em algum momento, só queria mostrar para vocês, então, de forma matemática, um exemplo numérico, como que se daria isso. Então, imagine uma situação hipotética, onde nós tivéssemos uma diferença de altura de 2 pontos com 10 metros, uma distância horizontal, aqui, ó, imaginando que essa situação aqui, ó, então, se eu tivesse isso aqui, que é a minha distância horizontal, ó, se eu pegasse isso aqui, que é o dn, falasse que a diferença de altura é 10 metros, pegasse esse mesmo triângulo e falasse que a distância horizontal entre os meus pontos é de 200 metros, qual que é a declividade que a gente teria nesse meu terreno, por exemplo? A declividade vai ser o quê? Se eu trabalho em porcentagem, vai ser dn, que é 100, desculpe, 10, dividido pela distância horizontal, vezes 100, vai me dar uma porcentagem de 5%. O que isso significa? Que para cada 100 metros que eu andar, eu vou ter que descer 5 metros na vertical. Ou, se eu andar 50 centímetros, vou fazer aqui, ó,
Então, se eu andar metade da minha distância horizontal aqui, isso quer dizer que eu vou ter que andar a metade da minha distância na vertical. Então, se eu precisar, então, andar 50 metros, eu vou ter que descer na vertical aqui, ó, 2,5 metros. Então, o percentual nada mais é, novamente, do que essa inclinação dessa minha reta aqui, esse ângulo aqui, que vai me dar uma taxa de crescimento. Vai me dar a taxa de crescimento que eu tenho para obter uma determinada distância, ou descer uma determinada altura e percorrer uma determinada distância. Imaginando uma rampa, qual é o crescimento que eu tenho, qual que é a taxa de crescimento que eu vou ter de acordo com que eu vou aumentando a altura da minha rampa, por exemplo. De uma forma geral, vou trabalhar dessa forma. Ou, novamente, a gente teria que, deixa eu voltar aqui, uma outra situação aqui. Um outro exemplo, a gente trabalharia então com um grau, minuto, segundo, seria da seguinte forma. Eu tenho uma outra situação onde a diferença de nível é de 10 metros e a distância horizontal de 10 metros também. Nós teríamos basicamente um triângulo onde nós teríamos um ângulo alfa de 45 graus. Ok? Por que a gente sabe isso? Se a gente pegar 10 por 10, eu tenho que o tangente alfa vai me dar um valor igual a 1. Então, qual é o valor, qual o grau ou qual o ângulo que vai me gerar esse resultado igual a 1? Então, na calculadora você trabalha com tangente a menos 1, que nada mais é que arco tangente, ou seja, seria pegar a tangente elevar 1 dividido pela tangente, que seria o inverso do cálculo da tangente convencional. Isso vai me dar resultado em grau. Se eu quero trabalhar com resultado em percentual, eu basicamente vou fazer o seguinte, faço a mesma relação dn sobre dh, só que ao invés de trabalhar com arco tangente, eu vou multiplicar por 100, eu quero isso em porcentagem, ou seja, aqui eu estou obtendo um resultado de 100%. O que significa? Que a quantidade que eu andar na vertical é a mesma que eu tenho que andar na horizontal, ou seja, se eu descer 1 metro na vertical, eu tenho que descer 1 metro na horizontal para manter a inclinação dessa rampa. Se eu descer 100 metros na horizontal ou na vertical, eu tenho que andar 100 metros na horizontal. Ou, de uma forma mais, talvez, palpável, imaginando que eu tenha uma rampa, tenho um prédio, ou tenho uma casa, vou construir uma rampa para acessar meu segundo pavimento e quero uma inclinação de 45 graus, se meu pavimento tem 3 metros, o comprimento horizontal da minha rampa vai ter que ter 3 metros. Então, eu tenho que ocupar 3 metros de espaço no meu terreno. Seria basicamente isso que me dá essa relação, esse percentual. Ok? Bom, qual é o grande interesse, então? Trabalhar com isso. É mostrar que a gente consegue calcular a declividade através das curvas de nível. Então, vocês viram na aula passada que a diferença de uma curva de nível para outra vai indicar a declividade do terreno e a gente consegue saber a altura que nós temos de determinados pontos se analisarmos qual que é as distâncias ou quantas curvas de nível tem uma em relação a um ponto ao outro. Como assim? Estou exemplificando. Se eu tiver esse ponto A, B aqui, mostrado para vocês, qual que é a diferença de altura entre os dois pontos? 1 metro. Por que 1 metro?
Nós sabemos que a curva de nível está de forma que equidistante a cada 1 metro de altura. Meus planos estão constantes. 16, 17, 18. Então, o que nós precisamos para calcular declividade? Vou copiar aqui. Nós queremos... Vamos copiar. Se nosso objetivo é calcular declividade, nós precisamos conhecer 2 parâmetros básicos, que é o DN e o DH. Novamente, o DN, nós acabamos de ver aqui agora, que eu mostrei para vocês, ele vai ser sempre o quê? A diferença de altura, ou a diferença de posição de curva de níveis que vai estar um ponto em relação ao outro. Bom, e o DH? O DH, ele vai ser obtido de forma direta no desenho de vocês, em planta, se ele estiver impresso, ou no AutoCAD. Vocês vão pegar, vão tirar uma distância lá no AutoCAD, um dist lá, sei lá, pegar a régua e medir qual que é a distância ou comprimento do ponto A até o ponto B. Dessa forma, vocês vão ter a diferença de nível e a distância horizontal. Exemplo mais prático, a gente tentar visualizar. Então, vamos imaginar aqui, ó, que nós temos uma curva de nível, ok? Onde eu imaginasse para vocês, deixa eu ver de baixo aqui. Aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, ó. Imaginássemos que nós tivéssemos 2 pontos, ponto A e um ponto B. Então, o ponto A, ele está nessa curva de nível. Não sei se está dando para vocês ver o valor dela. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Vou botar mais. Agora vai ficar um pouquinho melhor para vocês visualizarem. Então, vamos imaginar aqui, ó, o ponto A, como se ele estivesse nessa curva de nível aqui, ó, nesse ponto exato aqui. Então, o ponto A está aqui. E o ponto B seria um outro ponto aqui. Bom, e se fosse perguntado para vocês qual que é a declividade entre esse ponto A e o ponto B? Vamos imaginar a situação mais hipotética. Imaginemos que eu tenho uma casa que está no ponto A e vou fazer uma casa no ponto B, inverter aqui, uma casa no ponto B, e vou basicamente fazer com que eu tenha que construir um acesso para chegar até o ponto A, que é uma outra casa de outro vizinho, enfim. Tenho que calcular, fazer esse acesso. Então, eu tenho que saber qual seria a declividade que eu conseguiria ter para essa rampa, para essa situação específica. Então, o que é declividade em porcentagem? Nós vimos agora, declividade é diferença de altura, que é o DN sobre DH. Qual que é a diferença de altura para essa situação aqui, entre o ponto A e o ponto B? Basicamente, a diferença de altura a gente vai olhar como? Analisar as curvas de nível. Então, se eu tenho um ponto que ele está na curva de nível 20 e um outro ponto que está sobre a curva de nível 15, a diferença de altura é o quê? 5 metros. É a diferença dos valores que estão representados nas curvas de nível. Se meu ponto A, ao invés de estar na de 15, tivesse na de 10, aí o meu DN seria de 10 metros. Ok? Porque eu tenho duas curvas de nível, diferença de duas curvas de nível aqui, basicamente. Só que o ponto A
está na curva de 15. Então, o meu DN, que é a diferença de altura, vai ser de 5 metros, ok? E o DH? Então, o DH, o que vocês vão fazer? Se o desenho estiver plotado no papel, em planta, vocês vão ver, vão pegar o escalímetro e vai pegar a distância entre o ponto A e o ponto B. Imaginar que fosse assim. Então, pega lá o escalímetro, vocês vão ver qual que é essa distância com o escalímetro. Sei lá, vamos supor que deu 4 centímetros. E que esse desenho esteja na escala 1/100. Aí vocês vão ter que identificar qual a escala está para auxiliá-los também. Então, se estiver na escala 1/100, ou digamos 1/1, se eu pegar uma unidade no meu mapa, equivale a uma unidade no real. Então, se eu peguei 4 unidades lá no escalímetro, equivale a 4 unidades no real. Basicamente, seria isso que representa a ideia de escala. Então, nós teríamos que essa distância, novamente, ela pode ser obtida no papel com escalímetro ou pode ser obtida no CAD. Geralmente, vocês têm posse disso na vida profissional de vocês. Então, vocês pegam a distância direto e obteve que a distância entre esse ponto A e B é de 4 metros. Então, essa distância lá vai ser distância horizontal. Então, isso vai nos dar uma declividade. O que essa declividade é em porcentagem ali? Ela vai ser dN, que é 5, dividido por dH, que é 4. Isso vezes 100 vai me dar um valor de 125%. Ou, se eu quero saber a inclinação, esse ângulo aqui, ó, em graus, eu vou trabalhar com o arco tangente, que é nada mais, nada menos que a tangente é menos 1. De 5 dividido por 4, que vai dar um valor de 51,34 graus. Então, isso é a parte de declividade. É o que nós precisávamos para finalizar essa parte de curva de nível. Então, eu consigo, através de interpretação de curva de nível, a gente consegue fazer várias análises de como está o terreno, qual a inclinação que está no nosso terreno, enfim, conseguimos ter uma noção bem boa, digamos assim, bem real, realista do que realmente nos espera no nosso projeto, ok? Bom, agora eu vou mostrar para vocês, a gente vai entrar numa parte que eu considero, eu gosto muito, que é a parte de cálculo de volume, que é algo mais prático e palpável para vocês. Então, como engenheiros, qual que é geralmente a nossa grande objetivo? É trabalhar com valores, resultados, é mostrar para o cliente quanto que ele vai gastar, o que implica as suas tomadas de decisão. Então, se eu vou construir uma casa em determinado lote inclinado, quanto que isso vai me gerar de movimentação de terra? A gente sabe que em obras de grande extensão, o custo de uma terraplenagem é em torno de 30% a 40% da obra, ou seja, movimentação de terra. Quando nós temos essa situação, então a gente tem que realmente conseguir entender e mostrar para o nosso cliente o que realmente ele vai precisar fazer, o que isso vai demandar para ele para chegar em determinadas circunstâncias, determinadas situações, quais as soluções que ele pode ter para conseguir resolver determinadas situações mais práticas, ok? Bom, então a gente vai trabalhar com cálculo de volume. Cálculo de volume, existe 3 formas básicas de trabalhar com cálculo de volume. É o método da seção, que é um dos mais utilizados, usados por muitos programas de computador, como AutoCAD, Civil 3D, TopoCAD, enfim, uma infinidade de programas que trabalha com a ideia de seções paralelas e através dessas áreas consegue calcular o volume. Então a gente vai mostrar para vocês como que funciona isso de uma forma menor e para, na prática, vocês tentarem interpretar um pouco o resultado do software. E a outra fórmula é o cálculo através da método da média ou malha ponderada.
médio ponderado é o método da malha, basicamente. É onde nós dividimos o terreno em várias geometrias conhecidas, que são geometrias fáceis de se trabalhar, onde nós já conhecemos, temos uma facilidade de calcular suas áreas. Então, essas geometrias são geralmente quadrados e triângulos. Então, a gente divide o terreno na melhor forma possível, trabalhar sempre com essas duas geometrias. Conseguimos, dessa forma, também estimar o seu cálculo de volume. E a terceira fórmula, não é muito utilizada, é utilizar o próprio conceito de curva de nível. Então, a gente pega as curvas de nível, então, uma sobre a outra, através da diferença de altura, consegue definir qual que seria esse volume. O conceito do método da curva de nível é bem parecido com o método da seção. Ele é bem parecido mesmo. A diferença é que cada um desses métodos tem uma aplicabilidade mais assertiva, digamos assim. Então, a gente vai mostrar para vocês esses métodos de forma geral, para vocês entenderem e verificar como que isso vai nos comportar em determinadas situações. Bom, inicialmente, eu vou mostrar para vocês como a gente calcula o volume geométrico. O que é volume geométrico? É o volume que está lá no terreno no seu estado natural. Por que eu estou falando isso? Alguns de vocês já devem ter conhecimento, ou já devem ter reparado, que quando você faz alguma escavação, faz um buraco na casa de vocês, no terreno de vocês. Vocês pegam essa terra e retiram ela. Se você tentar voltar com essa mesma terra para dentro daquele mesmo buraco, vai sempre acontecer o quê? O volume, a terra sobrar. Ou seja, o seu buraco vai fechar totalmente e não vai sobrar terra, ou seja, sobrar solo do lado de fora. O porquê isso? É o que nós chamamos de processo de empolamento. É um fenômeno que o solo sofre, que é a expansão, que é o aumento de volume. Então, todos esses volumes que nós calculamos, tanto nos softwares de cálculos de precisão, como de forma manual, como a gente vai ver agora, eles são, então, considerando volume geométrico, ou seja, o volume do solo lá no seu estado natural, antes de fazer qualquer coisa, antes da máquina chegar lá e escavar. Porque depois que a máquina escava, eu tenho um empolamento, ou seja, às vezes eu cortei 1 metro cúbico e quando eu vou pagar o caminhão para transportar, ele vai transportar 1,3 metros cúbicos, ou seja, 30% a mais do que ele foi contratado. Então, isso vai dar um impacto significativo no custo de transporte que nós vamos ver mais à frente. Então, vamos iniciar então com esses cálculos de volume, lembrando que novamente é o volume geométrico. Antes disso, a gente falar da teoria, só rapidamente mostrar alguns slides, de uma forma geral, como que se dá, a gente imagina em alguns cálculos de volume convencional. Então, nós temos que esses cálculos de volumes vão ser utilizados para muito cálculo de, quando eu trabalhando com estradas, trabalhando com volume de corte, aterro em um lote convencional. Estou trabalhando com escavação de uma sapata, dependendo do diâmetro, do tamanho da área da minha sapata, eu tenho uma escavação significativa, tem uma quantidade de solo razoável que vai ser retirado ali. Então, dependendo de quantas sapatas você vai ter no seu terreno ou na sua construção, vai te dar um volume satisfatório de solo que você vai ter que pagar para transportar. Enfim, além disso, tem cálculo de reservatório, barragem, tudo isso envolve, então, cálculo de volume. Entendeu? Que a gente vê basicamente em engenharia. Isso é uma forma de forma geral. Okay? Então, os volumes, como eu já disse, são determinados a partir dos levantamentos topográficos. Então, não necessariamente eu tenho que ter curva de nível, mas quando eu falo de levantamento topográfico, eu tenho basicamente a definição de alturas e áreas, que podem estar sendo apresentadas de forma separadas ou não. Então, os 3 métodos mostro para vocês: o método da curva de nível, o método da seção ou o método da malha, como eu disse para vocês. Então, dependendo de cada situação, esses métodos são mais ou menos utilizados. Alguns são mais fáceis de utilizar para áreas menores, outros mais difíceis, mais complicados. Então, vai depender de cada situação específica. Como eu disse para vocês,
a maioria dos softwares hoje trabalha com o método das seções transversais. Então, eu tenho que definir algumas seções e ele vai calcular essa área da seção e o volume que tem entre essas seções. Bom, continuando, nós vamos ver então que esses métodos basicamente poderiam ser divididos de acordo com a extensão ou a área de cada obra. Então, quando eu tenho faixas longas e estreitas, como é o caso de rodovias e ferrovias, os métodos mais convencionais de se trabalhar é o método da seção. Acaba sendo até mais prático pelo próprio fato de rodovias e ferrovias, a gente está trabalhando sempre com o conceito de estaca, que vocês também já devem ter visto, ou vou mostrar para vocês mais à frente o que é. Então, são espaçamentos, ou são cortes que são feitos ao longo da minha seção longitudinal. Bom, então a gente vai ver como que vai calcular todos esses processos, todos esses volumes mais à frente. Toda essa ideia de cálculo de volume parte do pressuposto que a gente está trabalhando com um prisma reto, digamos, um prisma que eu tenho basicamente base e uma altura fácil de conhecimento e fácil de se trabalhar. Então, o volume de um prisma, ele basicamente, ou o volume de uma caixa ou de um cilindro, por exemplo, são prismas retos, ou seja, a sua altura forma um ângulo de 90 graus com a sua base, o volume é sempre dado por área da base vezes a altura. Então, se eu tenho um cubo, o que é a área da base do meu cubo, de uma caixa, por exemplo? Vai ser L, nesse caso, esse exemplo aqui, L vezes C, que é a área da base, vezes a altura. Do cilindro, qual que é a área da base de uma seção circular? πr ao quadrado, então a área da base, vezes a sua altura, me dá o volume, então, desse cilindro. Nós vamos ver que no método da média ponderada, a gente vai fazer basicamente isso, que é definir que o volume vai ser a área da base vezes uma altura. Só que os volumes que nós vamos trabalhar vai ser os volumes de um triângulo e os volumes de um quadrado, que são volumes simples, ou são áreas simples de ser trabalhadas, definidas. Todo mundo consegue trabalhar de forma simplificada. Então, de forma, só para a gente tentar entender, simplificar um exemplo, se eu tenho uma caixa que tem a dimensão 5 por 5, se eu pegar essa caixa e quiser definir qual que é esse volume nessa caixa, o volume vai ser o que? A área da base vezes a altura. A área da base de uma caixa é o quê? A vezes A. Então, vai me dar A ao quadrado. Vezes uma altura A. Então, o volume de uma caixa, de um cubo, ele é A ao cubo. Nesse caso, como meu A vale 5, então vai ser 5 ao cubo, que vai me dar um volume de 125 metros cúbicos, se for a unidade cúbica aqui. Então, tudo isso que eu te falei para vocês agora, rapidamente, a gente vai aplicar de uma forma muito mais prática, para definir, por exemplo, aqui uma situação básica de engenharia, se eu fosse fazer uma escavação de uma vala, por exemplo, para fazer a instalação de um tubo da Copasa, ou, enfim, de um residencial novo que eu estou implantando. Como que a gente define esse volume dessa vala? Então, a gente consegue, através dessas técnicas, que é o método da seção, que eu mostro para vocês, ou o método da média ponderada, ou o método da curva de nível, definir de forma precisa qual que é esse volume aqui. Se aqui fosse um caixote preciso, se fosse retangular, vocês conseguiriam definir para mim esse volume fácil. Mas aqui é como se fosse quase que basicamente um prisma, desculpa, um trapézio. Eu tenho uma área menor aqui embaixo, e em cima vocês têm uma área maior. Dessa forma, se torna um pouco mais difícil a gente conseguir definir esse volume através da fórmula do trapézio. Apesar que não seria tão difícil assim, desde que vocês recordassem, por exemplo, qual que é a fórmula para calcular o volume de um trapézio, que não é algo tão banal ou tão simples para quem a gente não está convencionado a calcular. Nós estamos convencionados ou acostumados a calcular, acabamos de ver aqui, volumes de figuras simples, que são basicamente quadrados e triângulos. Qual que é o volume de uma caixa que a gente acabou de ver? A ao cubo.
Área da base vezes a altura. Do triângulo, área da base vezes a altura. Qual que é a área do triângulo? Vai ser basicamente vai ser base vezes a altura dividido por 2. Então, eu tenho a área do triângulo, ok? Enfim, isso é um dos exemplos. Ou outro exemplo, quero calcular, vou construir uma rampa de acessibilidade para um estacionamento, por exemplo. Então, qual que é o volume de solo que eu tenho que remover para construir essa rampa? É o que nós vamos tentar mostrar para vocês agora como que funciona, ok? Então, agora, o primeiro método que a gente vai trabalhar é o método das alturas ponderadas, que é o método que basicamente ele se baseia no seguinte: eu vou pegar meu terreno, o meu lote, e vou dividir esse lote em áreas fáceis de calcular o volume. As áreas que a gente define nesse método como sendo fáceis de se trabalhar são, como eu já disse, quadrados e triângulos. Qualquer um consegue definir a área de um quadrado. O que é a área de um quadrado? Base vezes altura. Qual que é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, são áreas simples. Eu não vou começar a trabalhar com geometria complicada. A área do trapézio. Bom, não sei de cabeça. Mesmo se eu soubesse, acaba que a gente vai ver mais à frente, o trapézio me daria talvez uma imprecisão. Então, as áreas fáceis e que me dão uma precisão melhor de trabalhar são áreas, então, definidas como quadrados e triângulos, ok? Bom, a gente vai ver aqui, então, como vou mostrar para vocês, de uma forma geral, uma definição desse método. Primeiro, se eu estivesse trabalhando com o meu terreno, com o meu lote, situação mais idealizada possível, ou seja, como se fosse um quadrado. Na prática, a gente sabe que não vai ser isso, vai ter muitas alterações. Então, só para deduzir a forma geral, se a gente tem, acabei de mostrar para vocês aqui agora, essa situação aqui, uma caixa com as dimensões 5 por 5, ou seja, meu volume vai ser o quê? A área da base vezes a altura. A altura nessa caixa é o quê? Constante. Qualquer lado que eu pegar, seja aqui à esquerda, ou seja à direita, ou lá atrás, no fundo, todas essas arestas têm o quê? 5 metros de altura. Isso é uma situação idealizada, como se eu tivesse o terreno plano, basicamente, e se eu quisesse simplesmente, ó, imaginando aqui, ó, tivesse um terreno aqui em cima, aqui, plano, e tem a rua aqui embaixo. Idealizando que eu quisesse simplesmente pegar esse terreno que está lá no alto e cortar para deixar ele plano no nível da rua, coincidindo com a rua, meu volume seria fácil, seria essa altura aqui vezes a área da base que a gente tivéssemos aqui. Então, imaginando o terreno aqui, ó, a caixa, seria isso aqui, ó. Pegar a linha vermelha e descer ela no azul. Então, eu retiraria esse volume desse cubo. É o ideal. Então, o volume do cubo seria a área da base vezes a altura. O que acontece na prática? Na prática, o seu terreno está o quê? Todo inclinado. Se ele está inclinado, se eu quero cortar esse volume de solo que está debaixo da linha vermelha, eu tenho alturas o quê? Variáveis. É o que vai acontecer na prática, digamos assim, na maior parte dos casos. Então, dessa forma, como que a gente calcularia o volume? Da mesma forma como eu mostrei para vocês aqui, ó. O que nós definimos como sendo volume de um prisma reto? É a área da base vezes a altura. Ok? Então, o volume de um prisma reto, ou seja, um prisma onde as alturas formam um ângulo de 90 graus com a minha base, vai ser, então, a área da base vezes a altura. O que a gente vai fazer para deduzir aqui? Vocês vão ver que eu tenho uma fórmula geral para a gente calcular esses volumes posteriormente. O que vai ser meu volume? Eu vou definir como área da base uma letra Q.
A área da base vai ser o quê? Esse Q vai ser o quê? O quê, né? Ficou redundante. Vai ser basicamente as dimensões da minha base, então a dimensão maior vezes a dimensão menor. Se for quadrada, vai ser A ao quadrado, por exemplo. Então, Q é igual à área da base. Ok? Então, se eu tenho a área da base, o que vai ser o volume? O volume vai ser igual a essa área da base vezes uma altura H. Só que o que vai ser a minha altura? A altura está variável. Se vocês visualizarem a imagem aqui ao lado, eu tenho o quê? Eu tenho uma altura Z1, Z2, Z3 e Z4. Quatro alturas diferentes. O que a gente faz para calcular o volume nesse método? Bom, qual a altura que eu vou utilizar? Se vocês utilizarem a menor, o que vocês estariam fazendo? Assumindo que o volume é menor do que realmente o realizado. Se eu pego o maior, eu estou assumindo que o meu volume... É como se eu assumisse que o volume da caixa é isso aqui tudo. A caixa fosse um cubo com altura constante. Bom, não é o ideal. O ideal, então, a gente trabalha, por isso que o método chama método das alturas ponderadas, é pegar o quê? Uma média das alturas. Então, como que a gente faz para definir a média de um valor? Se eu tenho dois valores, exemplificando aqui, ó, se eu tenho duas alturas, altura H1 igual a 10 e H2 igual a 2, qual que é a média dessas duas alturas? Vai ser pegar 10 mais 2 e dividir por 2. Por que dividir por 2? A média é o quê? É a soma dos valores dividido por o número de valores que eu somei. Então, se eu peguei dois valores e somei os dois, eu divido por 2, que é a quantidade de valores que foram somados. Então, nesse caso, eu vou ter o quê? Basicamente, que a média que seria 6. Então, quando eu tenho quatro alturas, onde essas quatro alturas são diferentes, Z1, Z2, Z3 e Z4, o que vai ser a média dessas quatro alturas? É basicamente pegar o quê? Z1 mais Z2 mais Z3 mais Z4. Somei quatro valores. Então, a média dele eu faço o quê? Soma os 4 dividido por 4. Então, nesse caso aqui, o meu volume vai ser isso aqui. Está mostrando para vocês a figura em cima. É a área vezes a altura. Só que eu não vou pegar nem a maior nem a menor. Vou pegar uma altura média. Ok? Vamos tentar exemplificar isso um pouco melhor. Na prática, como seria? Então, a gente vai imaginar aqui, ó, um exemplo. Que eu tenho um lote, ok? Comprei um lote em determinado local. Meu lote tem dimensão 10 para 10, um lote quadrado. Então, num primeiro momento, a gente vai querer calcular qual que seria o volume de corte necessário para deixar esse lote plano na cota 85. Ou seja, eu tenho uma rua que está na cota 85. Então, qual que é as características desse lote? Ele é um lote irregular. Okay? Ó, ele é quadrado, então ele tem dimensão 10 por 10 e tem altura o quê? 87, 88, 88, 86. Então, ele ficaria algo mais ou menos assim. Ó. Imaginando aí na situação real. Estaria inclinado. Ok? Então, se eu tenho uma rua, por exemplo, que está aqui, ó, passando nessa altura aqui. Ó. Essa altura, a gente definiu como sendo 85. Ok? Então, como que a gente vai definir esse volume aqui?
qual que nós acabamos de ver, o conceito para calcular volume. Nós acabamos de ver aqui, ó, que a fórmula para calcular volume, ela vai ser o quê? A área da base, então, volume vai ser igual à área da base, que eu chamei de Q, vezes Z1 mais Z2 mais Z3 mais Z4. Isso dividido por 4. Novamente, por 4, eu trabalho com média. Se eu tenho um quadrado, eu tenho 4 alturas, 4 arestas. Então, a média de 4 valores eu divido por 4. Então, o que vai ser meu Z1, Z2, Z3, Z4 aqui? É as alturas dessas arestas, ok? Como que a gente vai definir essas alturas dessas arestas? As alturas vai ser o quê? A cota que está o terreno. Então, por exemplo, ponto C, ele está na cota 86. Quanto que eu tenho que cortar para chegar na cota 85? Tenho que cortar, então, 1 metro. Ok? Se eu estou na 86 e quero chegar no nível da rua, que é 85, então eu cortei 1 metro de altura. O ponto A, ó. Ponto A já está com uma cota diferente. Ele está na cota 87. Se ele está na 87 e eu quero chegar na 85, então eu tenho que cortar 2 metros de altura. O mesmo raciocínio nós vamos ter para o ponto B e D. O ponto B e D, eles estão na altura 88. E eu quero chegar no nível da rua 85. Então, eu tenho que cortar o quê? 3 metros para deixar o terreno plano nessa altura. Então, novamente, as arestas ou as alturas vai ser sempre o quê? A cota do projeto menos a cota que está meu terreno menos a cota de projeto, que é a cota que eu quero chegar. Nesse caso, a minha cota de projeto é a cota do nível da rua. Eu quero deixar meu terreno plano no nível da rua. Então, nós estamos falando aqui questão de corte, mas o conceito é o mesmo se eu estivesse trabalhando com aterro. Ok, pessoal? Então, eu só trabalho, a diferença só em módulo. Então, se eu tiver em aterro, vai me dar um valor negativo de volume. Aqui eu trabalho, vai dar um valor positivo porque eu estou cortando. Então, eu tenho basicamente, então, que definir esse volume. Então, esse volume que seria o que, basicamente? Ó? Vou pegar o volume, é igual. Quanto que vale essa minha área aqui, ó, da base? A área da base, vou fazer aqui o Q, ele é igual a 10 vezes 10, que é as dimensões do meu lote. Ok? Isso vai me dar uma área de 100 metros quadrados. Então, o volume vai ser igual a 100 vezes Z1, 1, mais 2, mais 3, mais 3. Ou seja, peguei as minhas 4 arestas, as minhas 4 alturas do meu terreno, e vou fazer a média delas. Então, eu divido por 4. Ok? Isso vai me dar um resultado igual a... O volume vai ser igual a 225 metros cúbicos. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou cortar no meu terreno 225 metros cúbicos de solo, ok? Ou, imaginando de uma forma assim mais já prático, se nós tivermos que pagar para transportar, por exemplo, estou trabalhando só com questão de volume geométrico, para vocês tentarem entender um pouquinho melhor. Vamos supor que nós temos um caminhão convencional aí, que anda pelas ruas normais, aí, 5 metros cúbicos.
que eles transportam geralmente. Então, se eu pegar um caminhão, eu vou ter que basicamente fazer 45 viagens, ou ter 45 caminhões disponíveis. Por quê? Ó, se eu tenho que um caminhão, regra de 3, transporta 5 metros cúbicos, eu preciso transportar 225 metros cúbicos, eu preciso de quantos caminhões ou quantas viagens? X. Então, quando a gente faz a regra de 3 aqui, ó, a gente vai ter que X, que é a quantidade de viagem, vai ser igual, se não me engano, 45 viagens, ou 45 caminhões, como vocês preferirem. Isso aqui, pessoal, eu estou trabalhando com vocês, novamente, com volume geométrico. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Supondo por baixo que cada caminhão, eles estão, sei lá, cobrem R$100 para transporte de cada caminhão. Então, se um caminhão eles cobrarem R$100 para transportar para vocês, para levar esse material para um bota fora, você tem 45 caminhões, quanto isso vai te custar? Estou nem contando questão de hora máquina escavando, não. Só o transporte mesmo. 45 vezes 100. Então, vou ter que pagar, transportar aqui, R$4.500. Espera para mim se os valores estão errados, estão certos, tá? Depois qualquer coisa vocês me falam, eu altero aqui. Então, R$4.500, basicamente, para pagar o transporte. Novamente, estou falando para vocês, eu não estou nem cobrando aqui, nem contabilizando hora máquina. Okay? Então, nessa situação, se eu quiser deixar o terreno do meu cliente plano, ele vai ter que pagar R$4.500 só para transportar esse material. Isso é volume geométrico. Por que eu estou falando isso? Porque se eu for pagar realmente, considerando empolamento, que é o que nós precisamos considerar para transportar quando trabalhamos com transporte de solo, só para ilustrar, não precisa ficar se ater nesse ponto, não, que aqui realmente a gente vai ter uma aula específica sobre empolamento. Se fosse considerar um empolamento de 30%, 225 vezes 1,3, daria um volume de 292, aproximadamente, 5 metros cúbicos. Isso me daria uma quantidade de viagem a ser realizada igual a, vamos ver aqui, aproximadamente 58,5. Na verdade, vai me dar um valor de 59 viagens. Não tem como eu pagar meia viagem. O caminhão não vai meio vazio. Eu vou gastar a mesma quantidade para transportar. Então, me daria um custo aqui de R$5.900. Se eu não estou enganado. Depois vocês conferem. Então, olha só, basicamente, R$1.400 de diferença. Então, quando a gente trabalha com cálculo de volume, o cuidado que nós temos que ter bom, quando a gente está calculando, inicialmente, está trabalhando com volume geométrico. Mas quando eu vou fazer um orçamento para o meu cliente, eu tenho que saber que quando eu vou pagar para transportar, eu pago para transportar volume empolado, que é um volume maior. Eu não posso chegar para o meu cliente com uma surpresa para ele, que ele vai gastar R$1.400 a mais para fazer uma movimentação de terra aqui, de solo. Isso pode, talvez, inviabilizar uma obra. Estou falando em caso de situação pequena. A gente trabalha com cortes
em áreas ou volumes bem significativos, coisas de casos de 100 mil, 200 mil. Então, pode dar uma discrepância muito grande para o cliente de vocês. Então, isso aqui é a ideia inicial. Vou até apagar essa parte aqui, ó, porque eu só aproveitei o exercício. Só para mostrar para vocês. Então, nesse caso, o cálculo de volume, que é o que realmente nos interessa, como que nós fizemos, então, novamente? Vamos lá. Pegamos a área da base e multiplicamos pela altura. Multiplicamos por 4 alturas e dividimos por 4, porque a gente trabalha com média das alturas, porque eu tenho alturas que estão diferentes. Se eu pego apenas a menor, eu vou ter um problema. Então, eu pego nem também é maior, porque então, eu estaria assumindo um valor acima do real. A gente pega um valor médio, então, que é uma forma de chegar num bom senso, um consenso algo mais razoável, ok? Dessa forma, nós saímos o quê? De um terreno que tem cotas variáveis e queremos chegar com a cota de 85, que seria a cota do nível da rua. Por deixar para vocês fazerem depois vocês testam, que é imaginando a mesma situação, só que ao invés de sair de uma cota 85, vamos imaginar outra situação. Segunda situação. Cota 84 mesmo. Então, o raciocínio vai ser o mesmo, basicamente. Então, só para vocês praticarem depois. O mesmo raciocínio. A diferença é que ao invés de eu estar com cota 85, eu vou estar com 84. Então, provavelmente vai dar o quê? Um volume maior. Nesse caso, que foi para 325, que aumentou 100 metros cúbicos. Mas o raciocínio vai ser o mesmo. Vamos pegar a média das 4 alturas e multiplicar pela área. Ok? Bom, isso é o caso mais simples, quando nós temos apenas o terreno dividido em apenas uma área. Quando a gente começa a trabalhar com terrenos maiores, nós vamos ter o quê? O terreno dividido em várias áreas. Então, vou mostrar para vocês agora um método que é, se eu dividir o terreno em 100 áreas, como que eu consigo calcular esse volume? Qual que é a ideia disso? Vocês sabem, pela teoria do limite, que quanto maior a quantidade de áreas você fragmentar, ou menores os intervalos de espaçamento entre essas áreas, a tendência é que mais preciso vai ser o resultado de vocês. Quanto mais se fragmenta, maior vai ser a precisão do resultado. Então, se eu quero calcular o volume de um terreno, no caso da situação anterior, se eu pegar esse mesmo terreno aqui e levantar ele dividindo em mais áreas, provavelmente eu vou obter um volume um pouco mais preciso. Por quê? A gente trabalha com média. Então, quanto mais próximo, mais áreas eu tiver, menor vai ser a possibilidade de eu ter algum outline, alguma discrepância de uma cota para outra aqui, puxando esses valores ou para baixo ou muito para cima. Enfim, então nossa ideia vai ser sempre o quê? Trabalhar ou segmentar meu lote, terreno, o máximo de áreas possível. Então aqui, eu vou imaginar, para deduzir uma fórmula para vocês, uma fórmula geral, que é aqui realmente que entra a questão do método das alturas ponderadas, o método da malha, que é fazer o quê? Uma dedução. Vou pegar, então, imaginando esses 3 quadrados, ok? Ou 3 retângulos. Imaginar que eles têm a mesma área e vou deduzir uma fórmula geral que a gente vai trabalhar com fórmula de peso também, que é onde cada vértice desse aqui tem um número, e cada número vai indicar quantas vezes ele vai contribuir com o cálculo de cada volume. Então, brevemente, só passando para vocês como que é essa dedução nessa fórmula aqui. Bom, vou imaginar então que eu quero calcular esse volume aqui. Então eu teria P1, P2 e P3. Da forma convencional, como eu acabei de mostrar para vocês, o que a gente poderia fazer? Calcular cada volume separado. Poderia calcular o volume somente do P1 primeiro. Depois só o volume do P2. E depois só o volume do P2.
depois só o volume do P3. Calcular cada um separado e somar. É uma fórmula de trabalhar. Isso, quando nós temos poucas áreas, é tranquilo. Mas imagine se calculando um volume de uma área de 10 mil metros quadrados. Você vai se fragmentar isso em centenas de áreas. Então, se calcular cada área separado, isso se torna inviável. E como eu acabei de falar, quanto mais também se fragmenta o seu lote em áreas menores, mais precisos vão ser o resultado de vocês. Então, dessa forma, para a gente calcular o teu método geral, o que eu vou fazer? O que seria o volume P1 aqui? Então, P1 é esse quadrado aqui. Então, o que é esse volume? Vai ser a área da base, eu chamei de Q, vezes a média das minhas 4 alturas. Então, imaginando que cada letra dessa aqui seja a altura das minhas arestas. Então, a altura altura média desse meu primeiro retângulo vai ser o quê? A mais B, mais D, mais E dividido por 4. Ok? Vou fazer isso para todos os demais retângulos. Ó. Qual que é o próximo? P2. O que é o P2? A área da base. Então, os 3 retângulos têm a mesma área. Então, tudo Q. Só que quais vão ser as alturas do P2? Vai ser o ponto B, altura B, altura C, D, E e F. Isso dividido por 4. Fiz isso para os 3. VP3, Q, mais o E, mais F, mais G, mais H, que seriam as alturas de cada um desses pontos. Dividir por 4. O que é o volume total, então? É a somatória desses 3 volumes que nós acabamos de obter. O que eu vou fazer aqui agora, os próximos slides? Para chegar na fórmula geral, eu vou simplesmente fazer o quê? Substituir esses parâmetros aqui, ó, que é o meu VP1, que tem esse valor, VP2, VP3, nessa fórmula de volume total. Substituindo aqui, ó, nessa linha. Então, o VP1, essa primeira parcela aqui, ó. Isso aqui é o VP1. Sem preenchimento. Depois a gente tem o quê? VP2 e VP3. Então, só substituir na fórmula de volume total. O que é o próximo passo que eu vou fazer? Eu vou simplificar, ver o que eu tenho de comum entre esses 3 membros, entre esses 3 volumes. A primeira coisa que vocês já podem identificar que vocês têm de comum é a área, que nós chamamos de Q, e um parâmetro 4, que está presente em todos esses 3 volumes. Então, eu vou colocá-lo em evidência. Então, colocando em evidência, ficou Q sobre 4, que multiplica todos os demais parâmetros. Todas as demais alturas, basicamente. Então, cada altura dessa aqui, ó, está entre parênteses aqui. Ó. O Q sobre 4, então, ficou em evidência. Ok? Vou colocar mais evidência ainda. Então, agora para frente, só estou continuando simplificando a equação, para ficar mais fácil de vocês entenderem depois a fórmula geral. Então, minha fórmula geral, eu vou ter que o volume total continua em evidência. O que eu fiz agora aqui embaixo? Juntei os termos que são iguais. Ó. Então, a primeira essa linha de cima aqui, ó. O que eu tenho como termos iguais? Ó? Vocês pegarem o A repete quantas vezes? Apenas uma única vez. Ó. Só está aqui. Se você pegar o B, ó, o B aparece aqui e aparece também aqui. Ó. Então, quantos B eu tenho? 2 vezes B. Fiz isso, então, para todos os termos. Ó. Então, o C apareceu uma vez, ficou então só mais C. O D uma única vez. O E aparece 3 vezes, ó, aparece aqui primeira, depois a segunda.
a terceira vez, então juntei os 3E, depois 2F mais G mais H, ok? Tivemos então o volume total. Para simplificar mais ainda, eu coloquei todos os termos que apareceram uma única vez, próximos, depois que apareceram 2 vezes e depois que apareceu 3 vezes. Ok? O que eu poderia ainda fazer mais ainda? Pegar esse termo aqui, o 2B e 2F, colocar o 2 em evidência. Depois o 3 ou 4, se tivesse mais alguns termos. Bom, qual que é a minha ideia para vocês? Ver uma fórmula geral. O que é a fórmula geral? Se vocês visualizarem, a área da sua figura sempre está em evidência. Então, Q sobre 4 está em evidência. O método das alturas ponderadas, o método da média, ela vai pegar essa área, dividido por 4, e multiplicar por um somatório que eles chamam de D1, que vai ser D1. São todas as alturas que aparecem uma única vez. Mais 2 vezes o somatório de todos os termos que aparecem 2 vezes. Então, seria, no caso anterior, eu pegar o termo B e F, porque eles aparecem 2 vezes, e multiplicar pelas vezes que ele aparece. Então, nesse caso, foi 2. Mais 3 vezes o somatório de D3, mais 4 vezes o somatório de D4. Então, isso aqui é a fórmula geral, é a fórmula dos pesos. Ou seja, quantas vezes cada ponto vai estar contribuindo com o cálculo de volume. Vamos fazer isso de um exemplo numérico, para ficar mais fácil vocês compreenderem essa aplicação dessa fórmula. Acho que a dedução realmente fica mais complicada. Então, o que vai ser a ideia? A gente faz na prática. Na prática, eu tenho o terreno, eu tenho o lote. Vou lá com a minha equipe de topografia, eu divido o lote, segmento ele em áreas iguais, igual está sendo segmentado aqui. Ó. A minha topografia vai lá e levanta a cota de cada ponto, com o teodolito, ou com o nível. E com a trena pode tirar as medidas diretas, ou com o próprio teodolito, mas você consegue calcular através da taquiometria. Feita a parte de levantamento de campo, vocês vêm para o escritório e calculam esses volumes aqui. Ó. Esse volume nada mais que esse corte que é feito no terreno. Então, o processo de obtenção desse levantamento, de cálculo de volume, justamente seria fazer isso. Eu levar minha equipe de topografia lá no campo, eu faço a alocação dos pontos das áreas, aqui eu dividi então tudo em áreas retangulares, ok? Tiro as alturas com o aparelho, com o teodolito. Então, eu vou conhecer as cotas de cada ponto e calculo o volume através do método da malha, que é o método que eu acabei de mostrar para vocês. Então, vou mostrar de forma matemática, numérica, como que seria esse processo. Então, vamos imaginar que nós tenhamos um lote onde eu tenho, basicamente, malha quadrada. Então, essas 3 malhas são idênticas, são quadradas, ok? Essas malhas quadradas, cada lado dela mede 20 metros. Então, aqui embaixo, esse trecho aqui mede 20, e aqui na lateral também vale 20. Aqui em cima 20, aqui 20. Então, todos os lados de todas as malhas valem 20, ok? E tenho as cotas que foram levantadas pela minha equipe de topografia. A minha equipe de topografia foi lá no campo e obteve essas cotas aqui, ó. 109,2, 107, para cada ponto específico, ok? E o que eu quero fazer? Eu quero escavar esse meu terreno até deixar ele numa cota de 100 metros. Essa cota de 100 metros pode ser o nível da rua ou pode ser o subsolo, como está mostrado na figura anterior. Então, estou afundando abaixo da superfície do terreno aqui, da linha do meu plano. Então, dessa forma, como que a gente vai fazer? Para a gente calcular o volume, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir a fórmula geral. O que é a fórmula para calcular o volume que nós acabamos de ver aqui? Eu posso calcular de 2 formas esse volume, que seria, novamente, calcular cada volume desse aqui separadamente. Eu poderia chamar de VP1
calcular cada um separado, que é o mais fácil. Mas só para a gente praticar, que é o meu grande objetivo, que é mostrar uma fórmula geral para calcular muitas áreas, quando vocês tiverem, a gente vai trabalhar com a última fórmula que nós acabamos de mostrar para vocês, que é a fórmula da média ponderada, onde a gente vai definir alguns parâmetros que nós chamamos de D1, D2, D3 e D4. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês. Então, a fórmula é essa aqui. Então, eu vou definir o que é D1, o que é D2, o que é D3 e o que é D4. A área nós já sabemos como calcular. O que é a área aqui? A área vai ser... Qual que é a área de um retângulo ou de um quadrado? Base vezes altura. Quanto vale a base aqui? 20. Quanto vale a altura? 20. Então, ele falou que é uma área quadrada. Então, as dimensões do quadrado são idênticas. 20 vezes 20, que vai me dar uma área de 400 metros quadrados. Ok? Então, a área nós já calculamos. Precisamos novamente definir, então, o que eu falei para vocês? Esses parâmetros, D1, D2, D3 e D4. É o que eu vou mostrar para vocês agora. O que é esses valores D1, D2, D3 e D4? O que vai ser D1, D2, D3, D4, pessoal? O que vocês vão fazer na prática? Vocês vão pegar e vão identificar cada um dessas alturas aqui. Então, se vocês fossem calcular os volumes separados, essa altura aqui de 109,2, se eu for calcular esse volume aqui, ó, desse retângulo, ela apareceu aqui, correto? Se vocês vão calcular esse volume aqui, ó, seria o VP2 que está do lado, esse 109,2, ele não vai entrar no cálculo desse volume. Quais as alturas que vão entrar? 107,1, 105, 103 e 105. Então, o D1, D2, D3, nada mais é do que as alturas ou as minhas arestas, com quantos retângulos ele vai contribuir para calcular o volume. Então, por exemplo, esse 109,2, esse 109,2 ele vai entrar para calcular o volume apenas desse retângulo aqui, ó. Então, a gente vai dar para chamar ele, dar um número para ele de 1. Então, nós vamos numerar todos esses versos de acordo com quantas vezes ou com quantos volumes eles vão estar contribuindo para definir o volume total. Então, por exemplo, o 107,1, ele contribui para calcular o volume dessa área aqui, seria o VP1, e também contribui para calcular o volume do VP2, que seria dessa área aqui ao lado. Então, novamente, ó, vou imaginar essa situação aqui. Desse volume aqui, ó, tá vendo a setinha saindo do 107,1? Então, quer dizer que esse 107,1 está entrando na média dessa altura aqui, desse retângulo. Se eu coloco do lado de cá, ó, ela entra também no cálculo desse volume lateral aqui do outro lado. Então, meu VP, meu ponto 2, a altura 107,1, ele contribui com 2 retângulos, no cálculo de volume de 2 retângulos. Então, o número que eu vou dar para ele vai ser 2. Então, a ideia é fazer o quê? Esse raciocínio para todos os pontos. Então, esse ponto 105 aqui, ó. Qual que é o valor que eu vou dar para ele? Parâmetro 1, 2, 3 ou 4? 1. Por que 1 também?
ele contribui apenas para calcular o volume desse segundo retângulo aqui. Vou colocar o nome certo, para ficar mais fácil vocês identificarem aqui. Então, aqui vai ser VP1. VP2. E VP3. Ok? Então, o 105, ele vai entrar no cálculo apenas do VP2. Então, o número que eu coloquei em cima dele é 1, ou seja, ele contribui apenas com um volume. Os demais, ó, o 107, ele contribui apenas também com um volume, só com VP1. Então, o número que eu vou colocar para ele vai ser número 1 também. Aqui embaixo, aqui o 103 aqui, ó, 103,3. Ele entra no cálculo desse volume aqui, no cálculo desse outro volume aqui embaixo, do VP3. Então, o número que eu vou dar para ele, ó, é o número 2. Porque ele entrou no cálculo de dois volumes, tanto do VP2 como do VP3. Faço isso para todos. Então, venho aqui o 101. A mesma coisa. Ele contribuiu apenas com o VP3, então vou chamar ele como número 1. O VP3, ó, 103,2, contribui apenas com o VP3, então também o número dele é 1. E o último, que é o 105 aqui, ó, está aqui no centro. Ele contribui, então, com o VP2, contribui também com o VP1 e contribui com o VP3. Ó. Então, basicamente, ele está entrando no cálculo de três volumes. Então, essa altura, o valor que eu vou dar para ela é 3. Ok? Então, por que eu coloquei esses valores? Porque esses valores são os que eu vou chamar de D1, D2, D3 e D4. O que vai ser D1, então? Vai ser o somatório de todas as alturas que estão com o número 1. Todas as alturas aqui que estão com o número 1 vai entrar no meu D1. Então, eu vou só duplicar, que fica mais fácil de entender. Então, meu D1. Vou deixar só os valores que aparecem com D1. O número 1. Então, esses são os valores que apareceram com o número 1. Então, eles vão ser o quê? Meu D1. O que vai ser o D1, então? Essas alturas dessas arestas. O que vai ser essas alturas? É a cota do projeto, do terreno, menos a cota que eu quero chegar. É o mesmo raciocínio que nós fizemos naquele mesmo primeiro exemplo anterior. Nós trabalhamos aqui, ó. Imagina a mesma situação aqui agora. Então, eu tenho a cota do terreno, quero chegar numa cota de projeto. Ok? Então, aqui é a mesma coisa. Eu tenho o meu terreno num ponto mais alto. Quero chegar num ponto mais baixo. Então, eu quero chegar na cota 100. Deixei ele plano nessa altura. Então, o meu D1 vai ser o quê? 109,2, que é meu primeiro ponto. Vou ir marcando aqui para apagar, para ficar mais fácil. Menos 100. Então, esse ponto eu apaguei. Circular ele, fica mais fácil. Sem preenchimento. Então, esse aqui eu já utilizei. 109,2
2 menos 100, dá uma altura de 9,2. O próximo, é esse daqui, ó, 105. Vou pôr na ordem que ele está mostrando para vocês aqui embaixo. 107, né, que está pegando. Que é o de cá. Está fazendo da esquerda para a direita. Então, 107 menos 100, a ordem aqui não importa, tá, pessoal? Só para manter a mesma ordem que está aqui. 107 menos 100 vai ser 7 metros. O próximo, 105 menos 100, dá uma diferença de altura de 5 metros. Então, eu teria que cortar 5 metros esse trecho. O próximo, vou pegar 103,2 menos 100, diferença de altura de 3,2. O próximo, vou pegar 101,4 menos 100. Vai me dar uma diferença de altura de 1,4. Ok? O que vai ser, então, meu D1? Vou somar todas essas alturas. Eu vou pegar 9,2 mais 7, mais 5, mais 3,2, mais 1,4. Vai me dar um valor de 25,8. Então, isso aqui é o somatório de D1. Então, essa primeira parcela da fórmula aqui, ó, nós já temos. A segunda vai ser o quê? Vai ser basicamente da continuidade. Ó. O que é meu somatório de D2? Ó? Vou pegar aqui os pontos aqui. Vou duplicar esse slide aqui. Então, o somatório de D2 vai ser somatório de D2. Nós vamos pegar só os pontos que aparecem com o número 2. Então, vou apagar esses aqui, para ficar mais fácil vocês entenderem. São os pontos que aparecem com o número 2. 107,1 menos 100 deu 7,1. E 103,3 menos 100 vai dar uma altura de 3,3. O que é o somatório de D2, então? 7,1 mais 3,3 vai me dar um valor de 10,4. Ok? Mesma coisa a gente vai fazer agora para o D3. Ó. O que é o D3? D3 eu vou pegar só os valores que aparecem com o número 3. Então, qual que é o único valor que aparece com o número 3? Não? A cota 105. Então, vou pegar o D3, ele é o que basicamente? É o 105, que é a cota do terreno, menos 100, que é a cota que eu quero deixar escavar, onde é o meu nível da rua, por exemplo. Então, vai ser uma altura de escavação de 5 metros. Então, meu D3 é 5 metros, ok? Bom, o que a fórmula geral me fala? Eu preciso de D1, preciso de D2, e preciso de D3 e D4. Vocês têm D4 aqui? Não. Por que a gente não tem D4? Nenhum ponto contribui para calcular 4 volumes. Se nós tivéssemos uma outra área aqui, ó, o ponto 3, que nós estamos chamando de 3 ali, ao invés de ser D3, ele seria D4. Por quê? Essa altura também contribuiria para calcular esse volume aqui. Ok? Então, aqui não seria D3 mais, seria D4. Vou só abrir aqui novamente.
Então, basicamente, pessoal, quando nós temos D1, D2, D3, agora é só basicamente calcular o volume. O volume vai ser, então, a área, que nós vimos que é 400, vezes somatório de D1, vezes somatório de D2, mais somatório de D2, mais 3 vezes somatório de D3. Então, meu volume vai ser basicamente isso aqui. Ó. Então, mostro para vocês a imagem aqui que está... Agora voltou. Então, meu volume vai ser a área, que é 400, dividido por 4, que é da fórmula, vezes D1. Quanto que deu o nosso D1? 25,8. Mais 2 vezes somatório de D2. Quanto que deu D2? 10,4. Mais 3 vezes somatório de D3. Quanto deu o somatório de D3? 5. Mais 4 vezes somatório de D4. Como D4 é 0, então vai ficar 0. Então, meu volume aqui, ó, para essa situação, vai ser um volume de 6.160 metros cúbicos. Então, se a gente se nós quisermos realmente escavar esse terreno para deixar ela nessa cota de 100, nós vamos precisar, então, escavar basicamente 6.160 metros cúbicos. Então, o método da média ponderada, das alturas ponderadas, pessoal, basicamente vai ser justamente isso. A dificuldade que vocês vão ter, inicialmente, como é uma coisa nova, vai ser o quê? Definir o que nós fizemos anteriormente aqui, ó, que é ver qual que é a contribuição de cada altura. Então, novamente, nós vimos que o 109 contribui apenas com o volume. Então, a gente chamou aqui de D1, ó, de ponto 1. A gente fez isso para todos. Tá? Talvez a dificuldade vai ser somente isso. O resto é aplicação de fórmulas diretas. Então, vou somar todos os valores que apareceram uma única vez, vou chamar de D1. Todos os valores que tem o número 2, vou chamar de D2. Todos que tem o número 3, vou chamar de D3. E assim de forma sucessiva. Feito isso, é calcular o volume aplicando a fórmula direta. Ok? Então, basicamente, é isso que nós temos com média ponderada. A gente tem mais coisas para ser mostradas. Acho que já tenho muita teoria para hoje. Acho que vou dar uma encerrada. O que eu sugiro a vocês? Eu vou colocar para vocês essas aulas no portal amanhã. Eu vou colocar um outro exemplo, bem parecido com esse. Então, vou só trocar os valores, basicamente, para vocês praticarem isso. E na próxima aula a gente vem discutindo. Aí na próxima aula eu vou mostrar para vocês que é uma parte que é compensação. Quer tentar buscar uma altura ideal. O que seria essa ideia? Bom, nós estamos vendo aqui agora que eu tenho que escavar, cortar aqui 6.160 metros cúbicos. Vamos fazer aquele mesmo cálculo anterior, para ver quanto que vai custar fazer o corte desse terreno. Supor que eu tenha uma viagem de caminhão com 5 metros cúbicos. Isso vai precisar uma quantidade de viagem igual a X, eu tenho que transportar 6.160. Ok? Então, isso vai me dar... Vou abrir a calculadora aqui. 6.160 dividido por 5 vai dar um total de 1.232 viagens. 232 viagens. Depois vocês confirmam aí, por favor. Se cada viagem custar R$100, então se uma viagem custa R$100, nós vamos ter que dar 1.232 viagens. Isso vai nos custar Y. O Y vai ser igual R$123.000. Novamente, estou considerando volume geométrico, não estou nem considerando empolamento, não. Então, o que é a minha ideia? Qual é a nossa ideia na próxima aula? Bom, aí
O primeiro passo que nós fizemos, a primeira solução que o meu cliente tem como possibilidade é pegar esse terreno, escavar ele e deixar no nível da rua, que seria a cota de 100 metros. Só que vocês viram aqui, ó, que é um custo elevado. 123 mil que ele vai gastar basicamente para transportar esse material, levar para um bota fora. Bom, às vezes meu cliente não vai ter todo esse recurso. Então, nós como engenheiros, temos que proporcionar possibilidades. Então, uma das possibilidades seria fazer o quê? É deixar o terreno plano, mas não deixar ele plano no nível da rua, deixar ele plano numa altura maior. Uma altura que nós vamos definir que é uma altura que é digamos, uma cota de passagem, uma altura média. Qual que é a grande finalidade disso? É dar para o meu cliente a seguinte situação. Bom, se você não quer gastar com terraplenagem para cortar tudo e mandar para botar fora, tudo bem, a gente vai propor uma outra solução, que é deixar o terreno plano, mas numa altura acima do nível da rua. Então, você consegue dar para o seu cliente essa outra solução. Qual que vai ser o problema que você vai começar a encontrar e ter que definir para o seu cliente? Bom, eu vou deixar meu terreno acima do nível da rua uns 3 metros, vamos supor, a gente fez o cálculo aqui, a gente vai fazer na próxima aula. 3 metros, vou ter que fazer uma garagem, então vou ter que construir uma rampa. Quantas vagas de garagem, por exemplo, essa minha rampa vai conseguir consumir, ou vai ter que deixar de existir para me implantar essa rampa? 2, 3 vagas de garagem? Então, a gente sabe que um apartamento tem um custo e tem uma valorização diretamente relacionada com a possibilidade, a quantidade de vagas de garagem que ele tem. Então, se você elimina 2, 3 vagas de garagem num prédio, qual a valorização que você vai dar para alguns apartamentos? Será que uma vaga de garagem, sei lá, está custando em torno de 20, 30 mil reais, dependendo da situação? Será que eu perdendo 2 vagas de garagem, não vai compensar eu cortar esses 123 mil, gastar 123 mil com corte? Então, são as possibilidades que a gente vai começar a ver mais à frente, alguns estudos que a gente vai fazer, ok? Mas hoje, na aula de hoje, eu queria realmente que nós entendêssemos como fazer esses cálculos de volume, então. Então, aqui eu falei de volume geral, mas até com o volume de uma sapata, que vocês devem estar trabalhando com fundação, alguma coisa desse tipo já. Se começa a calcular o volume de sapata, uma das formas de calcular seria com essa situação que eu mostrei para vocês aqui agora. Área da base vezes a altura. Geralmente a altura da sapata é contínua. Você poderia trabalhar com altura contínua, seria uma ideia similar. Algumas sapatas trapezoidal, enfim, ou escalonada, você começa a ter infinidade de possibilidades para conseguir trabalhar. Ok, pessoal? Então, novamente, eu vou postar para vocês essas aulas amanhã cedo, vou postar todas elas no portal e postar o mesmo exemplo desses aqui, só que eu vou mudar só as cotas e a cota de projeto. Então, vocês calcularem e vocês tentarem ver qual a dificuldade vocês vão ter. Primeiramente, talvez pegaria esse daqui mesmo e faria novamente, que você já tem a resposta dele aqui. Depois faria o próximo que eu vou postar para vocês. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Acho que muita coisa, muita informação, sei que é coisa nova. A gente vai devagarzinho destrinchando isso aí com mais calma. Alguém tem algum comentário a fazer? Eu acho que agora é só a gente ir tentando fazer mesmo, né, o exercício para ver se vai ter dificuldade. Isso, justamente. Ver as dificuldades que vocês vão ter, a gente vai discutindo nas próximas aulas. Ok? Ô, William, Oi. você já pensou em algum trabalho? Como é que você vai distribuir os pontos? Então, no início eu estava até perguntando, o pessoal até respondeu, eu estava questionando justamente como que tá os outros demais professores no critério de avaliação, né? Como que eles estão procedendo. Eu já estava com um trabalho pronto já, que eu já vou, de qualquer forma, já iria distribuir para vocês, para avaliar esse percentual de ponto em trabalho. E a prova eu ainda não tinha pensado como que seria, como que vai funcionar. Eu até estou conversando com o Marcelo aqui mais cedo, para mim tentar ajustar, todos os professores vão seguir, para não ficar destoar muito. Mas vai ser um trabalho que eu vou passar uma lista para vocês e uma provazinha, não sei como que vai ser, se dá,
de forma online, o que vai ser trabalhado na faculdade aí. A outra faculdade que eu trabalho, eu estou fazendo prova online, então tenho que ajustar isso com a faculdade especificamente para não destoar muito. Mas não precisa ficar preocupado em relação a isso, a gente vai conseguir se adaptar de forma fácil isso aí. Beleza. Beleza? Então, pessoal, estou aqui à disposição. No mais, eu agradeço a vocês pela presença na aula de hoje. E um bom descanso para todo mundo. Valeu. Bom descanso, boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, Willi. Obrigado. Boa noite.